Gente, bom dia, pessoal do segundo ano tá? Pessoal do segundo ano como um todo também, pode ser. A gente tá, continuando, né, a nossa unidade sobre urbanização, conteúdo de geografia do segundo ano, tá? A segunda parte, a primeira foi mandada pelo Google Classroom e pelo próprio grupo, tá? Em forma de vídeo, como esta, e atividade também, que eu vou fazer novamente pelo Google Classroom, certo? Agora, sem mais delongas, a gente vai continuar aqui o nosso assunto de de urbanização, tá certo? Vamos lá. Continuemos, né, gente? Então vamos lá. Vamos continuar o nosso assunto de urbanização, galera. Tá certo? Aí a gente vê, eu coloquei até uma imagem no fundo dessa aula, nesse primeiro slide, para vocês verem como as cidades, gente, apesar de ter aquela ideia de prédio, de infraestrutura, de veículos, né, o fluxo de pessoas, toda aquela ideia inicial, mas as cidades como um todo, gente, mesmo cidades como Nova York, que são mundialmente conhecidas, né, metrópoles, a própria São Paulo, né, entre outras, vão apresentar periferias, né, áreas periféricas com problemas, né, principalmente as favelas. Isso é uma realidade nas metrópoles mundiais, não só brasileiras, tá certo? Então, essa figura aí, ela mostra um pouco desse outro lado das cidades, tá certo? Mas isso vai ser uma discussão que a gente vai levar mais à frente, tá bom? Vamos passar aqui para frente. Lembrando que a gente trabalhou desde as cidades da antiguidade, né, gente? Passando pelo período feudal da Idade Média e iniciando a partir de industrialização na era moderna, tá certo? Na aula de hoje a gente vai iniciar a era contemporânea da história e aí o surgimento do capitalismo industrial, tá certo? Que influenciou muito no ressurgimento das cidades enquanto polos de centros de poder, assim como era na antiguidade, ela retoma isso principalmente com o comércio, que renasce ainda na Idade Moderna, e com a industrialização ainda mais a partir do século XVIII, né? Com a Revolução Industrial, em 1760, no Reino Unido, tá bom? Então, no final do século XVIII, gente, né? Mais precisamente a partir de 1750, né? 3% da população mundial somente viviam nas cidades, os outros 97% na área rural. Tá? Ou seja, o mundo ainda era rural, tá certo? E mesmo com o crescimento das cidades, através do comércio e da burguesia, né? Como eu já falei para vocês, a burguesia eram os comerciantes ricos, né? Lá da Europa, tá certo? Porém, mesmo com esses dados ainda baixos e populações vivendo nas cidades, galerinha, a urbanização ela vai se intensificar. Ou seja, o que é a urbanização? É o aumento da população urbana nas cidades. É o aumento da infraestrutura nas cidades, tá certo? Então, as indústrias, elas chegam principalmente nas cidades ou ao longo de cidades que já existiam, tá certo? Isso faz com que, na Europa, isso primeiramente no século XVIII, primeiramente nos países ricos, né, como Inglaterra, França, foram os pioneiros, né, com a industrialização. Até mais ou menos metade do século XX. Essa urbanização ela se intensifica primeiramente na Europa, depois se expande para os Estados Unidos, o Japão na Ásia e para o resto dos países considerados como países subdesenvolvidos, tá certo? A Inglaterra, como eu já mencionei, foi o primeiro país a se urbanizar, certo? Sendo que em 1850, um século depois da Revolução Industrial lá, mais de metade da população inglesa viviam nas cidades. Isso explicado pelos camponeses, né, que foram expulsos do campo praticamente a trabalharem nas indústrias. Expulsos que eu digo, gente, é tanto por questão de, assim, as pessoas viram que no campo o nível de vida, né, não compensava mais, né? Nas cidades você tinha as indústrias, né, o dinheiro, o capital se concentrou nas indústrias, as oportunidades aumentaram nas cidades, favorecendo que as pessoas fossem buscar melhorias, né, nas cidades. Isso não quer dizer que foi melhor não, gente, até porque as condições de trabalho nas indústrias eram péssimas.
Não se tinha leis trabalhistas, não se tinha segurança do trabalho, era criança trabalhando, era mulher grávida, gente, era assim um absurdo, né? Porque ainda não se tinham leis que amparassem os direitos humanos mesmo, né, naquele período, tá? Na prática, no caso, tá certo? Então, a cidade, gente, ela passou a ser a produtora do espaço industrial. A indústria, ela influenciava totalmente na vida das cidades, na sociedade. A sociedade, ela passou a ser industrial, que é diferente da sociedade agrária, né? A força de trabalho, né? Ela passa a ser industrial. A cidade, ela passa a ser o centro econômico através do comércio e dos serviços também, tá certo? Aí a gente tem gravuras das cidades inglesas, né, pinturas, né, em meio às indústrias e sua poluição, poluindo não só o ar, mas também os rios e recursos hídricos. E a bandeira da Inglaterra, gente, que é essa daí, branquinha com a cruz vermelha, tá? Bom, isso aqui é uma figura retratando Londres, né, no final, na Revolução Industrial. Eu vou mostrar mais ou menos uma foto dessa mesma região aí, mais adiante, vocês vão ver a diferença, né, mas... Parece ser uma cidade agradável para se viver, meu povo? Eu acho que não, né? Isso aí provavelmente é o rio Tâmisa, que é o principal rio de Londres. Ele corta Londres, certo? Esse rio aí. Bom, ainda nessa parte de capitalismo, industrialização e urbanização, os três processos se associam, né? A população urbana ao longo do século XX, isso no mundo, gente, ela aumenta consideravelmente, né? Aí você tem nesse gráfico a partir de 1950 a 2030 e a projeção, né? Observe que a população rural, ela tende a se estabilizar, mas olha a população urbana, gente, que até mais ou menos, até em 1950 ela ainda era menor, mas olha como ela passa, principalmente a partir dos anos 2000, né? A população rural e muito no mundo, tá? Então as cidades, gente, a ideia de cidade... que as cidades, hoje em dia, gente, elas abrigam grande parte da população mundial. A população mundial hoje ela é urbana, em comparado à população rural, tá? Mas o que é cidade, professor? Né? Existem várias definições, galera, mas isso vai se diferenciar de país para país, né? Tem país, por exemplo, que considera a cidade um aglomerado de 10 mil pessoas. No Brasil, cidade é qualquer sede de município, ou seja, qualquer cidade principal de um município. Essa cidade pode ter 2 mil habitantes, pode ter 1 milhão de habitantes, não importa, é cidade, sendo sede de município, tá? O que é um conceito do IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aí é um gráfico, gente, de barras mostrando as taxas de urbanização no mundo. Aí, ó, por cores, a gente tem África, Ásia, Europa, América Latina e Caribe, América do Norte e Oceania. Observe que em todos a população em áreas urbanas, gente, na África, ela é menor o crescimento se comparado ao dos outros continentes. Mas se você observar, o que mais aumentou foi a América do Norte e a América Latina e Caribe, sabe? Você teve aumento considerável da população das Américas, né, como um todo, na zona urbana, né? Por questões óbvias, né, gente? Ó, o Brasil ele tem muitas metrópoles, por exemplo, né? Você tem São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, tudo é metrópole. Foram metrópoles que cresceram absurdamente no século XX. Nova York é uma metrópole gigantesca dos Estados Unidos também. Cresceu. A cidade do México, no México. Buenos Aires, na Argentina. Bogotá, na Colômbia. A América tem muitas metrópoles e muito populosas, tá? A gente vai entender o porquê disso mais adiante, tá? Aqui, gente, ó, é a cidade de Goiás, que fica... Goiânia, perdão, né? A capital do estado de Goiás. Goiânia, gente, tem 1,5 milhões de habitantes. Aqui a gente considera metrópole, gente, uma cidade com a partir de 1 milhão de pessoas, tá? Então, portanto, Goiânia é uma metrópole. Aqui, considerada uma cidade, né? Goiânia. Mas, por exemplo, Borá, que é uma cidadezinha de São Paulo... Gente, só tem 836 habitantes. Não tem nem 1.000 habitantes. Como é uma cidade principal do município de Borá, ela é considerada uma cidade, para vocês verem, né? Cidade pode ser tanto uma metrópole como uma cidade pequena, mas sendo sede municipal, pronto, já é considerada cidade. Cidade de 2015, tá? Fortaleza, nossa capital, que é o município de Fortaleza,
que é o mesmo tamanho da cidade de Fortaleza, né? Tem 2,6 milhões de habitantes, tá? E, portanto, é uma metrópole, tá certo? E é, obviamente, uma cidade. Tá bom? Entenderam isso, gente? Então, vamos aqui para o fenômeno desigual da urbanização, né? Como eu mostrei para vocês no início da nossa aula, aquela foto mostrando um mosaico de cores diferenciadas, né? Num morro. Essa foto aí, gente, é de uma favela em Joanesburgo, que fica na África do Sul. É uma das maiores metrópoles da África do Sul, juntamente com a Cidade do Cabo, que é outra metrópole, né? Sul-africana. Esse país, gente, ele considerado um país emergente, igual ao Brasil, certo? Mas, assim como o Brasil, as suas metrópoles apresentam muitos problemas, né, socioeconômicos, socioterritoriais. Entre eles, a favelização nas áreas periféricas, tá certo, gente? Então, é um processo desigual em todo o mundo. Você teve países, por exemplo, que a urbanização ela foi cruel, porém menos cruel do que em outros países, né? Por exemplo, você tem países com 90% da população vivendo nas cidades, não? Tá? Mas também você vai ter países com população predominantemente rural, tá certo? Vamos ver esse mapinha aqui a seguir. Ele tá ruim de ver, mas observe aqui pela legenda, gente, a população urbana em percentuais, né, gente? Ó, de 75% a 100% é os que vivem nas cidades. Então, essa tonalidade mais vermelhada escura são os países que têm mais população urbana. Você tem Brasil, Argentina, Estados Unidos, né? Você tem a Rússia, a Arábia Saudita, a Austrália, né? Tá certo? E outros. Aí você vai tendo os níveis, né? Mas você percebe que o que tem os tons de vermelho mais claros é o continente africano, esse aí do meio. Tá, ó. A África é o país que vai apresentar as menores taxas de urbanização do mundo, tá certo? E nos países desenvolvidos, será que essa urbanização ela é diferente da urbanização dos países considerados subdesenvolvidos economicamente? Certamente é mais diferente, tá, gente? Por exemplo, o hemisfério norte, que é aquele hemisfério que está acima da linha do Equador, os países que estão no hemisfério norte, eles vão ser mais desenvolvidos e industrializados por questões históricas, por questões políticas, econômicas, de passado. Esses países do hemisfério norte foram os mesmos que colonizaram o Brasil e outros países, né? Por exemplo, a Europa e a América do Norte estão no hemisfério norte, né? Certo? Então, portanto, são os países desenvolvidos de hoje. E esse processo de urbanização se deu mais cedo desses países ricos, né? Até porque a Inglaterra se industrializou no século XVIII ainda, né? E tiveram um processo mais demorado para se desenvolver, né? 2 séculos aí, entre séculos XVIII e XX, quando teve país que se industrializou só no século XX, né? Tardiamente, que nem o Brasil. Então, as cidades tiveram tempo de se desenvolver, né? De errar, de acertar, a indústria se desenvolveu. Vários aspectos foram corrigidos e mudados nesses 2 séculos, né? Então, foi uma coisa mais, digamos assim, graduativa, tá? E se desenvolver em outros setores, como comércio e serviços. Então, atraiu boa parte da mão de obra do campo, esses países ricos, para trabalharem nas cidades. Então, a urbanização ela foi mais lenta, mais gradual, porque ela começou mais cedo nos países ricos, tá? Olha Londres. Lembram daquela pintura lá que eu mostrei? Aquele mesmo rio, olha como está Londres, que que é a capital da Inglaterra, e foi uma das primeiras cidades a se industrializar no Reino Unido. Olha só, gente, como ela está hoje, modificada, né? A urbanização ela se modificou muito ao longo desses séculos em Londres, tá? Como é um fenômeno desigual, as cidades, principalmente nos países subdesenvolvidos, elas tiveram um crescimento desordenado. Mas no início do processo, até nos países ricos, isso se deu, tá certo? As áreas urbanas foram degradadas, destruídas, né, gente? Qualidade de vida deteriorada. Como eu falei para vocês, né? As primeiras cidades industriais eram terríveis para a saúde das pessoas, né? Não tinha condição para que esse aumento dessa população vivesse bem, essa população, né? Então, grandes cidades industriais ainda do século XIX eram Londres e Manchester, na Inglaterra, Glasgow, na Escócia, Paris, na França, tá certo? Porém, tinham bairros carentes e sujos, né? Naquele tempo estava até muita epidemia de doenças, né? A própria gripe espanhola no início do século XX, né? Que assolou por vários anos, né, o mundo, principalmente esses países aí, né, europeus.
Mas aí, a partir disso, começou a surgir os movimentos operários, né, para brigar por seus direitos trabalhistas e, consequentemente, né, acabou que se estendendo para outros setores, né, não só industriais. Então, as melhores condições de vida foram consequências desses movimentos, tá certo? E, consequentemente, a melhoria da infraestrutura urbana nessas cidades, dos países ricos. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, se eu não me engano aqui, gente, é Manchester, na Inglaterra, pronto. Aqui é Glasgow, na Escócia, e a outra é Paris, na França, né? Que no seu passado eram terríveis, sujas, né? Tem um filme, gente, chamado Perfume, a história de um assassino, tá? Eu recomendo que vocês assistam. Ela se passa em Paris, na Idade Média, né? Paris era uma cidade imunda na Idade Média, só para vocês terem uma noção, tá? Agora falando um pouco mais dos países subdesenvolvidos, né? Nos países desenvolvidos a gente sabe que foi um processo mais equilibrado nas cidades, né? Portanto, até hoje a maior parte das cidades dos países desenvolvidos, elas têm problemas? Tem, mas menos do que nos subdesenvolvidos. Por quê? Porque o processo foi tarde. Se urbanizou tardiamente nos países subdesenvolvidos, né? Essas cidades. Só a partir do início da segunda metade do século XX, ou seja, da década de 50 para cá. Foi um processo intenso e homogêneo, ou seja, foi parecido entre as cidades dos países subdesenvolvidos, né? O êxodo rural ocorreu também, né? As pessoas saíram do campo para as cidades. Por quê? Porque a lavoura começou a se mecanizar, né? As máquinas, a própria indústria chega na lavoura e grande parte dos trabalhadores não tinham condições de trabalhar nisso. Eles eram praticamente expulsos do campo. O capitalismo chega no campo e expulsa esses trabalhadores que vão buscar subempregos nas cidades, né? Empregos sem ser de carteira assinada, etc., né? Ou mesmo para trabalhar na indústria, enquanto operários, né? Então, a indústria se avança, né, na metade do século XX, em países como Brasil, México, Argentina, mas também a China, a Índia e outros aí, tá? Isso aqui, gente, é uma típica cidade, né, metrópole, que você tem prédios, né, estão vendo aqui, próximo ao litoral, em contraponto a favelas, né, bem próximo. Rio de Janeiro e Fortaleza tem essa realidade, né, tá certo? E outros problemas urbanos em países subdesenvolvidos, o que é que a gente tem? Muita migração do campo para as cidades, né? As cidades tiveram um crescimento acelerado das suas populações. Então, você teve um crescimento dessas cidades até se transformarem em metrópoles muito rápido, gente. Então, tudo que cresce muito rápido e sem controle fica com problemas no final, né? Não é o mesmo caso das metrópoles. São Paulo cresceu muito rápido, gente. Rio de Janeiro, Fortaleza. Então, é por isso que essas cidades apresentam problemas. Porque não deu tempo para se desenvolver como é as metrópoles de países ricos, né? Tá certo, gente? Entendido isso? Tanto é que tem projeções para 2025, gente, que as cidades têm um aumento nas suas populações, né? Tipo, Tóquio passar a ter 37 milhões de pessoas, São Paulo passar a ter 22 milhões de pessoas, e aí vai. As cidades, elas passam a crescer bastante, gente, a população. O que é ruim, né, gente? Se não tiver um plano diretor, né? Não tiver uma infraestrutura que dê conta para o aumento dessa população, as cidades vão apresentar ainda mais problemas, né? Os bairros periféricos são outros problemas, né, gente, das cidades, das metrópoles e cidades de países subdesenvolvidos, né? Principalmente ligado à infraestrutura e saneamento, tá certo? Que, no caso, é dado pela especulação imobiliária. Isso aí eu vou falar mais adiante, tá, gente? Em outros momentos, né? Você vai ter áreas de risco ambiental, que são aquelas áreas, né, gente, em que elas são instáveis, né? Por exemplo, quando chove, as margens dos rios, elas tendem a se alagar. Então, as casas que estão construídas indevidamente na beira do rio, elas vão se alagar. A culpa é de quem? É do rio? Não, é da má ocupação, né? Deslizamento de terra para quem mora próximo a duna ou em pé de morro, né? As enchentes, tá? Outro problema que é mais socioeconômico, né? A economia informal. Muita gente que não tem carteira assinada, tá? Onde a indústria e o comércio não deu conta, né? O serviço não deu conta da quantidade de pessoas, dessas pessoas que vão trabalhar como camelôs, nas ruas, da maneira que desce, né? Avulso e tal. Aqui, gente, se eu não me engano,
é Tóquio, no Japão, exatamente, que é o exemplo de uma metrópole extremamente desenvolvida, né? Tá? Aqui é a Cidade do México, mas eu acho, gente, que aqui não é a Cidade do México, entendeu? Aqui eu não consegui achar a fonte dessa cidade, mas parece ser um litoral, você vê que tem faixa. Eu não tenho certeza se é a Cidade do México, mas não importa, é uma grande metrópole que você tem a realidade de favelas ao mesmo tempo que você tem grandes prédios, né? Aqui, gente, é Nova York, nos Estados Unidos, tá? E aqui é São Paulo, que são exemplos de grandes metrópoles mundiais, tá? Então, gente, a gente fica por aqui, tá? Eu vou deixar esse arquivo para vocês no Google Classroom e no Zap, bem como a atividade, tá certo? Então, não deixem de ficar atento, ok, gente? Então, bom dia, até a próxima.